Boa noite, muito bem-vindos. Nós temos uma explanação, depois a gente tem o passe e a comunicação com os espíritos. É muito importante a participação de todos nós na reunião, principalmente na segunda parte. Nós sempre lembramos que todos nós somos importantes na reunião. Nós temos condições de ajudar não só aqueles que vêm aqui à mesa ou que nos acompanham, mas aqueles que a gente lembrar depois. Durante a reunião, muitos nesse momento precisam da nossa ajuda e nós conhecemos muitas pessoas que estão nesse momento acamados, outros estão em hospitais, outros estão pelas ruas. E aquilo que passar no nosso pensamento em termos de auxílio, nós vamos usar nesse momento que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Deus nos ampare e nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando continuidade no terceiro livro, As Leis Morais, capítulo 2, a Lei de Adoração, 5, Sacrifícios. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Isso daqui, até hoje, acontece ainda. Nós estamos vendo aqui que é por falta de compreensão, pelo atraso espiritual nosso. Então, sempre houve pessoas que querem troca com Deus. Se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Se eu conseguir tal coisa, e nós fazemos promessa, nós fazemos pactos. Aqui está falando do homem primitivo, mas não está muito longe de nós, todos esses acontecimentos. Geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Isso no caso da matança. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Aí nós vamos ver Abraão. Olha como que nós precisamos entender. Olha a mensagem da doutrina espírita. Nós vamos ver lá no Velho Testamento, Abraão levando o filho dele para o sacrifício. Ele ia dar o filho dele em holocausto. Porque ele foi orientado, e lá dizem as escrituras que ele foi orientado por Deus. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, nós sabemos que nós temos obsessão. Abraão, apesar de ser um espírito que ele veio com um compromisso grandioso diante da humanidade naquela época, ele também tinha as interferências espirituais. Quem deu a intuição para ele, ou deu o recado para ele, para que ele sacrificasse o filho dele, só poderia ser um espírito inferior. Porque Deus é amor. Deus nos criou simples, ignorantes de todas as coisas. Mas Ele nos encaminha sempre para o bem. O mal é criação do homem. Nós vamos ver isso num livro de Humberto de Campos, onde ele vai falar sobre o diabo. Então, o que acontece? Ele recebeu essa intuição, ele com aqueles que acompanhavam ele, levou o filho dele até o local. Só que quando chegou lá, nós sempre temos a ajuda espiritual dos nossos anjos da guarda, dos espíritos superiores. É só a gente fazer a ligação. Quando alguma coisa ruim está nos acontecendo, o que nós precisamos fazer? Mudar o nosso pensamento e pedir ajuda espiritual. Aí vem uma informação para ele, que ele tinha muita fé e não precisaria deixar o filho dele lá para ser queimado. Porque ia ser queimado o filho dele. No holocausto, prometendo para Deus. Então, olha para vocês verem. Naquela época, e hoje, muitas vezes nós oferecemos. O que eu vou falar aqui agora, não é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não condena nada. Nós podemos fazer aquilo que quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus deu a nós o livre-arbítrio. Por isso que nós cometemos muito erro. Porque nós não somos máquina, nós não somos fantoche. Nós temos um direcionamento na nossa vida. Então, muitas vezes nós oferecemos vela, nós oferecemos alimento, nós oferecemos bebida. O que nós estamos fazendo? Um sacrifício aqui.
E aí nós criamos um vínculo perigoso, que nós vamos comentar. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Olha que coisa interessante. E quando nós damos um presente bom para alguém, quando nós recebemos um presente dessa mesma pessoa, se for um presente barato, a gente fica contrariado. Porque nós falamos, poxa, eu dei um presente tão caro, tão bom para ele, só me deu isso. Então, olha como que nós estamos ainda ligados às coisas materiais. E está falando aqui. Então, muitas vezes a pessoa fala, se eu ganhar na loteria, mas eu tenho que ganhar bastante. Aí eu vou ajudar fulano, ciclano. Agora, se eu ganhar pouquinho, primeiro eu vou ajeitar a minha vida. Então, olha para ver que nós não mudamos muito. Apesar de toda a evolução que nós temos, de toda a compreensão que nós temos, se nós evoluímos em termos higiênicos, em termos espirituais, porque nós estamos bem melhor do que antigamente, mas mesmo assim nós estamos atrasados ainda. Olha que coisa, realmente matava as pessoas. Quantas pessoas mataram o filho e ofereceram? Porque eles achavam que olha, isso é uma barbaridade, mas isso acontece ainda. Todos nós vimos a história de Tim Jones. Acho que todos aqui viram. Aquele homem que levou uma série de pessoas ao suicídio. Porque nós ainda somos envolvidos. E entre nós, existem muitos espíritos ainda que eles são obsessores encarnados. São líderes que levam a gente ao fracasso. Porque são hipnotizadores. Nós vimos muitos que são hipnotizadores. A gente vê que uma multidão, às vezes, se aglomera ouvindo coisas materiais, estão pregando muita prosperidade, esquecendo da parte espiritual. Nós podemos ter tudo, vamos Jesus novamente. De que vale o homem ganhar o mundo, ganhar tudo e perder sua alma, perder sua paz, perder sua tranquilidade? Nós vimos que muitas vezes nós somos escravos das coisas materiais, está dentro disso daqui. Então nós achamos que a matéria prevalece. Até hoje a gente ainda acha, muitas vezes, que a matéria prevalece. Mas quando chega uma dificuldade, uma dor íntima, que é aquela dor da alma, aí o dinheiro não vale mais nada. Aí nós procuramos as coisas espirituais, que só elas é que vão vingar na nossa vida. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Não há dúvida quanto a isso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois, os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Olha que coisa interessante e importante para nós aqui, né? Uma ideia falsa de ser agradável a Deus. E aqui está citando o Abraão, que até eu comentei anteriormente. A destruição dos inimigos. Aí nós vamos ver, o Velho Testamento é importantíssimo, mas nós precisamos tirar o espírito da letra. Nós vamos ver ali que eles achavam que Deus estava comandando a mortalidade daqueles que eram contra. E aí nós vamos ver um fato interessante, que até um rei lá, ele procura uma pitonisa, uma médium de Endor, porque ele queria guerrear. E aí vem o espírito e fala para ele o seguinte, não vá que você perecerá com todo o seu soldado. Ele vai. Então tem muitas coisas mediúnicas e perece. Tem muitas coisas mediúnicas no Velho Testamento, é ali que nós precisamos pegar as coisas. Então nós vamos ver. Por exemplo, vamos pegar uma passagem de Moisés. Olha para vocês verem como é um paradoxo. Se a gente começar a ler, a gente tem que entender. Por exemplo, Moisés, ele sobe no Monte Sinai e aí surge a primeira psicografia na terra.
que é os 10 mandamentos escritos lá nas tábuas da lei. Lá está escrito: não matarás. Só que enquanto Moisés vai lá para receber essas orientações de Deus, o irmão dele, junto com um grupo de pessoas, constrói um bezerro de ouro. Quando Moisés volta, eles dizem a Moisés: o que Moisés faz? Manda matar todo mundo, menos o irmão dele. Olha para vocês verem. Então nós precisamos analisar uma série de coisas. Nós precisamos analisar homens que vieram, os patriarcas lá do Velho Testamento, os missionários, os sábios, aqueles que eram profetas. Nós precisamos analisar porque eles estão num corpo físico como nós. Então nós temos a interferência negativa e temos a interferência positiva. Nós vamos ver Pedro, quando Jesus disse que ele ia ser imolado, e Pedro começa a falar uma série de coisas. Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Daí a momentos o Pedro recebe uma outra informação de um espírito superior. E Jesus diz para ele: não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então olha como que nós temos mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Nós devemos confirmar isso sempre nos centros espíritas. Nem todos somos médiuns ostensivos, mas todos temos mediunidade, porque todos nós dormimos. Quando a gente não consegue dormir naturalmente, nós precisamos tomar medicamento para dormir. E quando a gente dorme, a gente desliga do corpo e entra em contato com os espíritos que estão fora do corpo. O que é isso? Mediunidade. Nós somos diretamente influenciados. Tanto é que no livro dos Espíritos está escrito que muitas vezes os Espíritos nos dirigem, porque nós estamos numa conexão direta. Então, muitas vezes nós somos enganados por entidades que nos pedem coisas materiais. Como eu estou dizendo, o Espiritismo não proíbe isso, mas quem estuda o Espiritismo, quem conhece a doutrina espírita, foge dessas coisas, porque nós criamos um vínculo. Eu conto sempre, já contei aqui outras vezes, mas vou contar de novo, a história de um japonês. Esse japonês, ele tinha um problema na perna, a perna dele era grossa, como se fosse elefantíase, e não tinha recuperação. Estava a ponto de amputar a perna dele. E aí tem um monge, que até está no Tibete, um amigo meu, que é muito vidente, que tem uma mediunidade fora de série, um homem do bem realmente, e eu não conseguia detectar nada. Isso que eu estou falando para vocês fazem 42 anos que aconteceu, mas esse fato marcou muito. Olha como que nós não podemos abusar de nada nessa vida. Aí o monge estava no Fresarim na época. Fui com o japonês lá no monge. E aí quando o monge, nós fizemos uma prece, o monge pegou e falou para ele: você chutou um trabalho numa encruzilhada. Aí ele se estremeceu. Aí ele se lembrou. Ele falou: mas o problema não foi só esse. O problema é que você furtou uma bacia, uma vasilha que estava lá e que foi ofertada para a entidade. E a entidade está junto com você e ela quer de volta aquele vasilhame. A perna que você chutou, o trabalho, ficou impregnada com as energias espirituais que foram oferecidas para as entidades naquele trabalho. Enquanto você não devolver, você não vai se recuperar e provavelmente você vai ter que amputar a perna. Aí demorou, ele se lembrou que essa vasilha estava num sítio, que agora não me lembro se em São Carlos ou em Rio Claro lá, que estava dando água para as galinhas. Ele precisou ir lá, buscar e trazer e levar onde ele tinha tirado. E aí a perna dele secou. Ela ficou deformada, mas secou. Só uma observação, né? Que é importante a gente saber, a gente não praticar, mas a gente respeitar, a gente não se envolver, porque também vai contra a nossa orientação. E não devemos abusar. Uma amiga minha agora mesmo falou para mim de búzios. O que é o búzios? O médium é uma concentração para o médium. O que é a carta? Uma concentração para o médium. Agora vai depender da moral do médium. Tudo é revelado de acordo com a moral do médium. Por que uma benzedeira usa ramo? Usa alguma coisa material, um crucifixo? Ali é um ponto de concentração dela, mas o que está funcionando ali é o pensamento. Porque a nossa ligação é mental. A ligação de todos nós é mental, tanto através do amor como através do ódio. O que está funcionando ali é a mente. E nós não conseguimos parar de pensar. Sempre que nós pensamos que paramos de pensar, nós estamos pensando que paramos, mas continuamos. E nós temos o pensamento contínuo. O pensamento é do espírito. Então são essas ligações mentais. A partir do momento que eu faço um sacrifício para beneficiar alguém, ou para fazer troca com uma entidade, eu criei um vínculo mental ali.
Porque ele também pensa, mesmo estando fora do corpo físico. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram, alguma vez, agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão um pensamento e não um fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim, e muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Então, muitas vezes nós somos levados pela massa. Então, alguém está fazendo alguma coisa, a gente acompanha aquilo. Agora, chega a doutrina espírita, mostrando que nós temos liberdade, que nós somos individuais, vivendo em sociedade. Porque nós viemos só e nós vamos voltar só. Eu estou falando em termos espirituais. Porque a responsabilidade dos nossos atos são nossa. Então, com o conhecimento de causa, a coisa se torna mais grave. Muito será pedido a quem muito foi dado. Está no Novo Testamento isso daí. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, nós vamos nos desfazendo de todas essas coisas, que vai nos prendendo a entidades que começam a nos acompanhar. Nós moramos em Morro Agudo, fica perto de Barretos ali. Tinha lá um quadro de mato de 7 alqueires. Olha para vocês verem. Eu era criança, então vocês sabem que faz muito tempo, né? Não precisa nem falar, vocês estão me vendo aqui. Olha só, o meu pai conversando com um dos herdeiros da fazenda vizinha da nossa, onde a gente morava, ele contou para o meu pai o seguinte, que esses 7 alqueires de terra foi prometido a um homem, mas esse homem, houve ali um crime e ele foi morto. E ele considerava aquela terra dele. Então, naquele tempo, tirava cabo de enxada. Quem tirou cabo de enxada aqui? Acho que ninguém, né? Hoje vende nas casas materiais. Naquele tempo, ia no mato e cortava. Chamava guatambu. E lá tinha muito guatambu. Se a pessoa chegasse e falasse, eu vou pegar um cabo de enxada, ele cortasse 2, ele apanhava até quase morrer. Ele não via quem estava batendo nele. E tinha um funcionário do meu pai que ele não acreditava. E ele foi lá. E ele não voltava, foram socorrer ele. Ele estava arrebentado no chão de tanto apanhar. Porque prometeram a terra para o senhor lá, ele estava comandando aquilo ali e ele achava que era dono. Olha para vocês verem que coisa. Então, muitas vezes a pessoa acha que é dono, mesmo estando no plano espiritual. Então, quando nós prometemos alguma coisa, tem pessoas que ele come essas oferendas que são feitas, essas entregas, ele chega, ele come, ele abusa, ele vai sofrer as consequências no final. Porque nada fica impune. E lá acontecia a mesma coisa. Podia cortar e levar embora. Aquilo que ele pedia, tinha que pedir primeiro. Então, olha para vocês verem como... O respeito. O respeito. Nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar tudo quanto é coisa. Eu citei o monge aqui, porque eu estou na doutrina espírita faz muito tempo. Conheço muitos médiums. Esse japonês já tinha passado por muitos médiums, inclusive em Campinas. Ninguém conseguia detectar a entidade. Quem conseguiu detectar? O monge. Por que que ele conseguiu detectar? A percepção dele era maior. E, em termos perceptivos, entra também a moral. Então, olha para vocês verem como que funciona. Por isso que nós precisamos questionar muito, em termos de mediunidade, em termos daquilo que nós vamos fazer, né? Até para a gente acender uma vela, fazer alguma coisa. Por exemplo, nós vamos acender uma vela. O nosso anjo da guarda. Se o nosso anjo da guarda precisar de uma vela, ele está no escuro. Nós precisamos... A lógica da doutrina espírita. Nada contra quem acende. Pode continuar acendendo, não tem problema nenhum. Quem virá ali na vela? Um espírito que está precisando de luz. De todo jeito, a pessoa está ajudando. Ele pensa que está ajudando o anjo da guarda não precisa. Se o anjo da guarda precisar, ele não pode ser anjo da guarda. Olha o raciocínio nosso, olha a lógica da doutrina, olha a lógica da explicação da doutrina para nós. Então, acontece muito isso daí. Nós vamos pela massa. Aí a gente pega e acha que está fazendo um benefício,
Nós estamos fazendo um benefício para alguém inferior. O superior não precisa. O que o superior precisa? Um pensamento nosso. Para que a gente possa receber tudo aquilo que nós estivermos precisando. E com certeza nós vamos receber. Mas tem um limite. Tem o merecimento também aí. Porque muita gente pede alguma coisa, mas a gente não fez por merecer. Aí nós vamos ver isso no livro Nosso Lar, em que uma mãe, ela vem interceder a favor dos filhos que estavam encarnados na terra. Ela está desencarnada, ela vem pedir. Aí o atendente pergunta para ela assim, mas quanto bônus horas a senhora tem? Bônus horas é trabalho, que nós vamos entrar depois na lei do trabalho, vocês vão ver que é interessante. Ela não tinha praticamente nada. Nós pedimos para a senhora ir trabalhar em tal lugar, mas lá só tem louco. Mas depois nós tiramos a senhora e pusemos em outro lugar. Mas lá só tem isso, só tem aquilo, todo lugar e não estava bom para ela. Então ela não tinha nada que bonificasse ela para ela pedir a favor dos filhos. Ela poderia ser anjo da guarda dos filhos? Claro que não. Então aí que está. Então nós precisamos analisar tudo isso daí. Agora, tudo é válido segundo a intenção. Está aqui, ó. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Então, o ignorante, ele faz porque ele ignora, ele não conhece. Aquele que sabe e faz, então ele vai ter que responder. Então essa é a mensagem. E aí a gente vê os loucos, os perturbados, que andam pelas ruas, muitas vezes cometem erros, crimes, Sim. Né? E não são julgados como se deveria, Sim. Né? Entre aspas aí. Sim. Né? Então existe um pouco dessa percepção também no regramento humano, né? Sim. De entender por que acontece determinada coisa com aquele ser humano. Olha que coisa interessante. Olha a mensagem espírita aí. O espiritismo é a doutrina do amor. É a doutrina da esperança. Não importa o que nós fizemos. Se nós entrarmos no espiritismo e começarmos a mudar a nossa vida e ser útil, muita coisa que a gente cometeu erradamente, nós vamos conseguir recuperar. O Eduardo falou uma coisa interessante aqui, porque na pergunta 621 está dizendo lá que a lei de Deus está na nossa consciência. Um dia ou outro, a nossa consciência vai dar aquele alerta para nós. E aí nós começamos a ter problema. Mas tem sacrifício que é agradável a Deus. Quinta que vem. Nós vamos ver como funciona isso. Dizer a vocês que tudo que foi falado aqui hoje realmente é uma realidade. Quando nós falamos da vela, nós vamos falar também do incenso, que tem pessoas que gostam. Não, o Espiritismo não é contra nada disso. Só que nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas aos poucos, para que a gente possa ir esclarecendo. Lembrando que é o nosso pensamento é que comanda tudo. Dai de graça o que de graça recebeste. Essa é a mensagem da doutrina. Então é só um esclarecimento para nós, mas temos o livre-arbítrio. Nós precisamos saber aquilo que é bom para nós. Independente de ser espírita, ser evangélico, não ter nenhuma doutrina. Aquilo que é bom para nós é aquilo que nós vamos fazer para os outros. E só para a gente ir embora, para encerrar, porque eu não aguento. No livro A Vida escreve, o espírito Hilário Silva, esse espírito dirige uma das nossas reuniões aqui. Pela mediunidade de Chico Xavier, esse livro é do Valdo Vieira e do Chico Xavier. Dona Olinda Soares, era espírita, participante. E ela resolveu fazer um trabalho para crianças carentes. Olha a responsabilidade nossa quando nós assumimos um compromisso perante a espiritualidade. Como nós assumimos esse compromisso aqui no Chico Xavier de atender famílias. É um trabalho melindroso, mas que precisa ser feito com carinho. E ela queria fazer um Natal para as crianças e não tinha dinheiro. Mas ela era uma mulher abastada. Então, muitas vezes, eu lembro muito do Pedro, que ele reclamou para Jesus que as pessoas que vinham pedir ajuda eram tudo pessoas de má vida, prostituta, metendo pau nas pessoas. Jesus falou, mas o que você deu seu? De quem que era o azeite? Fulano de tal que trouxe. De quem que era a farinha? Fulano que trouxe. De quem que era isso? Cicrano. O trigo? Fulano. Foi, então, mas você não deu nada? O que você está reclamando? Você só está repassando. Então, ela, diante das crianças, ela era uma mulher que ela gostava de centralizar as coisas nela. Ela foi avisar as crianças que o Natal ia ser muito pobre.
porque não tinha nada. Mas ela sempre pedia ajuda para o anjo da guarda, que era a avó dela. Está dentro do assunto de hoje. Muitas vezes nós pedimos para o anjo não tem condição, mas a avó dela tinha. Aí entra a filha dela, Léa, correndo com um colar de pérolas, valiosíssimo na mão. A mãe olha, fica assustada, a menina deixa cair o colar, espalha todas as pérolas no chão. Aí ela vai repreender a menina. Aparece a avó dela para ela. Fala: minha filha, você está retendo esse colar faz muitos anos. Esse colar dá para você fazer o Natal das crianças e ainda sobra muito dinheiro. Então, é para nós. Às vezes está nas nossas mãos, depende de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Uma boa semana para nós, e com Jesus no nosso íntimo e na nossa vida, nós vamos superar tudo, com certeza. Muito obrigado, gente, pela presença.